Olá pessoal, eu sou a Nabila. Tenho uma nova proposta aqui, talvez uma nova ideia na newsletter, que antes se chamava Meandros, e eu estou trazendo um novo projeto, que é o Laboratório do Reinventar, numa ideia da gente pensar espaços, possibilidades, leituras, trocas, cursos, lives, aulas, práticas, não sei, que sejam laboratórios de reinvenção de si. E o que eu quero dizer com essa ideia de reinvenção? Eu acho que é um processo que para mim foi acontecendo ao longo da vida, assim, de ter uma dificuldade de colocar o pé numa coisa e fica só nela, né? Não quer dizer que eu não vá até o fim, né? Eu passei por processos longos de formação, né? Fiz 2 graduações, mestrado, doutorado. Pós-doutorado tem uma coisa de dar uma continuidade, né? Treinar artes marciais, né? Além, né, de pegar a faixa preta e dar essa sequência, dar aula, formar pessoas também. Mas de entender que, como seres complexos que somos, também o ofício ele é muito limitado, né? A nossa sociedade limita as nossas atividades, né, em uma profissão, e a gente acaba se identificando com aquilo, criando a nossa identidade, na verdade, a partir daquilo, né? Criando, inclusive, posturas corporais relacionadas às nossas profissões, né? Então a gente se apresenta já dizendo: ah, oi, eu sou Nabila e eu sou professora, eu sou terapeuta, né? A gente coloca uma identidade a partir disso. E eu sempre tive essa dificuldade porque eu sinto que quando eu tô lá sendo terapeuta, naquele momento em que eu me faço terapeuta, né, na relação com o paciente, eu escuto ali aquelas angústias, as aflições do paciente, atravessada por toda uma leitura sociopolítica, econômica, cultural, em que você vê essas coisas afetando a condição do seu paciente. E independente do esforço que você faça e do quanto a sua técnica seja boa, ela vai ajudar, mas ela não vai resolver, porque às vezes o que a gente precisava era resolver todo um entorno, né, da pessoa, e esse entorno está ligado a questões sociais, políticas, econômicas e culturais, né? Ao mesmo tempo, quando eu militava num partido político, eu sentia muita falta desse ouvir a angústia num ali, né? Na história de cada um, como aquilo afeta aquela pessoa individualmente que passa por processos de adoecimento e descrença, desilusão e etc, né? Então, como é também que a gente acolhe isso, como é que a gente leva isso em consideração para pensar na construção de uma sociedade diferente, né? Mais justa, igualitária, etc. E não considera aquele corpo, né? O corpo como corpo mesmo, né? Um corpo que é afetado também, né? Que sente, que sofre e também se alegra, né? Então, essas coisas também me faltavam ali. E, enfim, tenho estado nesses movimentos, né? De perceber também, durante as práticas nas artes marciais e no Qigong, né, que também é uma prática corporal chinesa, que a gente chama de terapêutica, né, mas de perceber nessas práticas esse processo de subjetivação também, né, aliado com a leitura teórica, né, mas de pensar o quanto a gente vai sendo construído e como a gente traz para as nossas posturas, para o nosso modo de se mover, uma série de acontecimentos que passam pelo nosso corpo, né? De encontros, de experiências, de memórias, né? E isso a gente vai se formando o que a gente é. E aí quando a gente passa por uma prática corporal intensa, como são as artes marciais, por exemplo, essas coisas vão aparecendo, né? Eu sempre falo para os meus alunos que você pode sair na rua e querer mostrar que você é fortão e ótimo e sem medo, ou fortuna, enfim, né? Mas no momento em que você começa uma luta, todas as suas inseguranças, os seus medos, eles aparecem ali, né? É muito difícil você conseguir manter a máscara. E as partidas de xadrez também. Nas partidas de xadrez isso também acontece, né? Eu passei um tempo trabalhando com aulas de xadrez e ao analisar as partidas dos meus alunos e também de estudar mesmo, né, partidas clássicas, a gente vai percebendo um perfil psicológico ali por trás dessas partidas, né, que fazem com que no momento do jogo a sua tomada de decisão ela também seja baseada
nessas tuas histórias, né, nas suas experiências e etc. Então são processos que me interessam muito. E aí, se a gente então é construído, a gente também pode modificar isso e pode se reinventar. Que aí é uma proposta lá do Arthur que diz que a gente é mal construído. Então, o verdadeiro ofício é a gente se reinventar, né? Então, essa é a ideia aqui, a gente pensar em possibilidades de como é que a gente vai se reinventar. Então, e eu não tenho respostas, eu tenho ideias, muitas ideias, mas eu ainda não tenho respostas. E por isso o laboratório, né? Pra gente experienciar algumas coisas, não só fazer experimentos, mas passar por esse processo mesmo, sentir esse processo no próprio corpo, né? Então a proposta é a gente pensar em praticar tecnologias de subjetividade que liberte o nosso corpo das normas, dos aprisionamentos, das ilusões que moldam a nossa realidade, né? E com isso a gente produzir o que eu estou chamando de um corpo fuga, né? Um corpo que, através dessas práticas de estudos, de experimentações, que vão unir ciência, filosofia, as artes, as práticas corporais, as espiritualidades críticas e toda uma leitura crítica da realidade também, produzir então esse corpo que consiga se libertar desses aprisionamentos, né, que a gente também compactua, né? Então, daqui para frente a ideia é a gente fazer esse diálogo, trazer alguns vídeos e textos em que eu vá articulando essas questões teoricamente, eventualmente com algumas questões práticas também, e sempre que possível propondo práticas para a gente fazer trocas e conversar bastante a respeito. Então eu espero que a gente consiga construir isso juntos, né? Quem tiver afim, bora lá, fica o convite de acompanhar aí e também bastante aberta a comentários, considerações, o que quiserem também indicar, enfim, né, aberta aí pra gente dialogar, construir as coisas conjuntamente e quem sabe construir aí um movimento mesmo, né, de uma construção de tecnologias críticas de subjetividade e de corpos que fujam, né, consigam escapar desses aprisionamentos que fazem com que o sofrimento seja algo tão presente na vida, né, de grande parte das pessoas. Ok? Que os nossos encontros, então, sejam sempre encontros alegres e eu espero fazer essas trocas com todo mundo aqui. Valeu!